Olá, muito boa Olá, noite, muito tudo boa bem? noite, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Bem-vindo a mais live uma aqui, live. Abraão Graco, para o concurso de Santa Luzia. As 335 vagas. Já de antemão, eu chamo a atenção de você. Tem gente que está estudando para o concurso já tem 1, 2 meses e até hoje não fez a inscrição. Você é doido, não corra risco. Lembrando que as inscrições é até dia 15, às 15h59. 4 horas você já não pode mais fazer inscrição praticamente. Por quê? Porque, na verdade, você tem um horário comercial. Qualquer problema que surja, tem pessoas lá. Você mesmo que, por exemplo, fez a inscrição, mas ainda não pagou o boleto. Pelo amor de Deus, a agenda, paga o boleto. Que outro problema. Você imagina dar problema para pagar o boleto. Parece coisa simples, pessoal, mas é fatal. É a mesma coisa chegar na hora da prova. Meus amigos, está no edital. Chegue 1 hora antes de começar a prova. Se a prova começa às 8, você tem que estar lá às 7. Sabe por quê? Às 15 para as 8, os portões vão estar fechados. Ah, mas eu não sei ainda. Calma, não sei aonde vai ser a prova, mas eu já estou dizendo para você. Se programe, não chegue lá 8 horas. Se você chegar lá 7h46, você já perdeu a prova. Você imagina estudar e perder a prova, vai virar meme do Enem, tá certo? Que é povo chegando, tal, e morrer na praia, não, pelo amor de Deus. Então, relembrando, inscrição é só até dia 15, às 15h09. A questão da programação para se chegar na aula, daqui a pouco nós vamos trabalhar, né, no decorrer do curso, né, sobre o que levar uma água, levar um chocolate, dar aquela animada, enfim, né? A prova, ela realmente é para quem tem nervos de aço e para quem está preparado, mas não dá para ficar nervoso não, que aí coloca tudo. Então a gente tem uma boa parcimônia, ok? Ainda nos informes, antes da gente começar, pessoal, nós temos o seguinte, nós criamos um blog, www.abraãograco.blogspot.com, e lá você vai ter as aulas, os materiais, os exercícios. Pessoal, os exercícios são de suma importância, como eu disse para vocês, é 20-80. 20% de teoria, 80% de exercício. Como é que eu acho os exercícios? Nesse blog tem os exercícios anteriores de cargos semelhantes feitos pelo IBGP. É bom que você já vai treinando, é como se você estivesse simulando o momento da prova. Então, nesse blog, www.abraãograco.blogspot.com, você ter lá, vai estar escrito aí embaixo aí na tela para você. Tá? Começa a fazer exercício que não está fazendo agora, tá? Agora a gente está trabalhando essas provas anteriores e nós vamos também fazer simulados, obviamente, mais na frente, com questões similares para o nível de dificuldade PGP. Tá certo? Muito bem. Nós temos o WhatsApp também, vocês podem se inscrever. Você que está assistindo pelo Facebook, é facinho de guardar, é só você colocar ir no Fale Conosco, e automaticamente você já cai no nosso WhatsApp, tá certo? Quem está vendo pelo YouTube, pessoal, aí anota aí o nosso WhatsApp, 9, vai estar 99642-8162. E quando você estiver assistindo no YouTube, pô, dá uma moral para nós lá, dá um joia, aperta o dedão lá, dá um joia se você gostou. Se você não gostou também, escreva. Alguém escreveu dizendo que, olha, a resolução tá ruim, não vi. Francamente, acho que é Cláudio o nome da moça, eu achava, tava dando para ver, não sei se ela tá vendo do outro aparelho, mas enfim. Tem algum problema técnico, pessoal? A ideia nossa é sempre aprimorar. Não é porque é uma aula gratuita, ela tem que ser de qualquer jeito, não. A gente precisa pela qualidade. Então, realmente não estiver dando para assistir, mas fala para a gente aqui, tá? Para a gente dar esse toque, tá ok? Então, o nosso WhatsApp tá aí, 99642-8162. Você vai ser inserido nos nossos grupos de WhatsApp, tá ok? A coisa está se afunilando, está se apertando. Quem tiver desistir, vai desistir, é -1. Eu vou falar assim, porque para o céu vai quem quer, para o inferno vai quem não quer. Então não fica com esse negócio, vou ficar passando a mão na vida. Ô, filho, muda. As pessoas têm que ter consciência da vida delas. Ok? Último toque. A gente teve um contato, na verdade, o vereador César entrou em contato com a gente.
vereador César Diniz, Suzane e Henry faz parte de uma comissão de reforma da lei orgânica. E qual que é a ideia, pessoal? A gente está lendo a lei orgânica ao mesmo tempo estudando algumas inconformidades, ou mesmo alguma coisa que você acha que tenha que mudar, tá? Você pode entrar em contato conosco por aqui ou diretamente com qualquer um desses vereadores, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Vamos ao nosso ponto, então? Estamos aí na nossa lei orgânica, essa é a nossa aula 3. Lembrando que na última aula nós fechamos praticamente o artigo 3, são as competências privativas do município, ou seja, só o município que pode delimitar e só ele que pode fazer. Nós vamos ver agora, então, é a competência administrativa comum do município de Santa Luzia, da União, vocês estão vendo que a União aqui é União com letra maiúscula, não é União que faz açúcar, certo? E do Estado de Minas Gerais, observada a Lei Complementar Federal, para o exercício da seguinte, eu quero chamar a atenção de vocês que essa ideia vem lá do artigo 23 da Constituição, que é a chamada competência administrativa comum dos entes federados, União, Estados, Município e Federal. E lá, o instrumento que eles usam para cooperar entre eles é a lei complementar. Então, na prova, eles podem cobrar isso aqui. A competência administrativa comum do município da União do Estado é observada mediante lei ordinária? Não. Se colocar lei ordinária, é ordinária mesmo, não é ela. É lei complementar, um instrumento de cooperação, tá? E tem mais, não é qualquer lei complementar, é uma lei complementar federal, ou seja, da União. Ok? Então vamos para a primeira etapa aí. Vamos lá. É competência comum do município de Santa Luzia, da União e dos Estados, mediante lei complementar federal, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas, conservar o patrimônio. 2. Cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. A infância, ó, o conselho tutelar aí, né? Nós temos o Conselho Municipal da Infância. Né? A juventude, a gestação, o idoso. Não notaram, né? É o ciclo da vida, né? Você nasce, cresce, né? Faz filhos, se for o caso, ainda morre, né? Idoso. Esse é o ciclo natural da vida. Então, está aí, né? Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, a infância, a juventude e a gestação. Ok? 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização das obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal. Nós temos problemas sérios. Eu já falei isso aqui em lives, eu não estou aqui com esse papel. Mas nós temos, por exemplo, um museu fechado há mais de 3 anos, né? O Museu do Olabella. As peças estão se perdendo. Nós vimos que o muro de pedra, a polícia prendeu, né? E apreendeu peças que foram furtadas no muro de pedra, né? Então, isso é o quê? É evasão, é destruição e descaracterização de obras de arte. Não obras de arte, também só de quê? E outros bens de valor histórico. Não só obras de arte. Porque obra de arte pode ser uma tela, pode ser uma escultura, qualquer um bem artístico. Né? De valor histórico, artístico, tal. Ok? Então, a competência comum, impedir a evasão, saída. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e ao desporto. Lembrando que desporto, pessoal, são os esportes. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em quaisquer de suas formas. É praticamente a repetição do artigo 3, se eu não me engano, 6 ou 7 da Constituição. Então, proteger o meio ambiente e combater a poluição. Quaisquer. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Também está falho, até porque a zona rural praticamente acabou em Santa Luzia. 9. Promover programas de construção de moradias
e melhoria de condições habitacionais e saneamento básico mediante. Por favor, se você estiver estudando com a lei orgânica aberta, coloca uma estrelinha aqui no 9. Tem grande possibilidade desse dispositivo cair, pessoal. Sabe por quê? Santa Luzia hoje passa por um adensamento populacional. O que é adensamento populacional? Construção de vários conjuntos habitacionais, tá certo? E, ao mesmo tempo, você verifica que não tem essa ideia, por exemplo, ligado à baixa renda ou mesmo uma organização da mobilidade urbana. A questão do saneamento básico ainda é muito séria, certo? Quase metade da população de Santa Luzia não tem saneamento básico. Então, vamos lá. Promover programa de construção de moradia e melhoria das condições habitacionais e saneamento básico mediante. Vocês estão vendo que moradia aqui é de todo padrão, de alto padrão, médio padrão e de baixo padrão. Aqui é moradia como um todo, ok? Até porque a cidade ela tem várias classes sociais e é importante que se cresça. Aqui ninguém está dizendo contra o desenvolvimento. O que se discute é o critério, as contrapartidas que se faz para ter esse. Então vamos lá. Ampliação da oferta de moradias destinada prioritariamente à população de baixa renda. É prioritariamente, não é apenas, não é somente. Se colocar apenas ou somente, essa questão está errada, ok? Na verdade, isso é só no papel, né, pessoal? Vamos combinar aqui. Se você pegar de moradia popular, o que teve aqui nos últimos 20, 30 anos é muito pouco. Até o programa Minha Casa, Minha Dívida, né? Não é Minha Casa, Minha Vida, não. Minha Casa, Minha Dívida, né? Ele é notadamente voltado para uma classe que não é a de baixa renda, ok? B. Utilização dos imóveis já urbanizados, integrados à malha urbana existente. Definição de áreas especiais. Áreas especiais, pessoal, vem de uma lei que especificamente diz como vai se fazer, né, essas áreas urbanas especiais. Implantação de programas para o barateamento do custo de materiais. Ok? Desenvolvimento de técnicas para o barateamento do custo final das obras. Incentiva a criação de cooperativas habitacionais. Já teve, inclusive no papel tem umas 2 ou 3 em Santa Luzia, mas na prática nenhuma delas funciona. C. Regularização fundiária e urbanização das favelas e loteamentos. Coloca uma estrelinha aqui também. Regularização fundiária, pessoal. Em 2017, no mês de junho, tem uma lei federal que criou a regulamentação fundiária. E depois essa lei foi regulamentada aqui no município de Santa Luzia. Você que está fazendo concurso de procurador, dá uma olhada nessa lei. É uma lei municipal sobre regularização fundiária e ela, na verdade, busca regulamentar esse marco federal sobre regularização fundiária. 60% das casas em Santa Luzia não tem escritura. Acredita nisso? E urbanização das favelas e loteamentos. Aí, ó, já dá para mudar isso aqui. Favela não, pessoal. Não é, digamos, não é nada politicamente correto, não, mas favela não dá para escrever isso numa lei mais, né? Ô César, você que tá para mudar isso, Suzane, Enson da comissão, na verdade são moradias o quê? Não, as comunidades, as moradias, digamos, conjuntas, tá? O não favela é muito, ninguém fala que um bairro na parte alta é favela, ok? Então não é o nome dos mais aceitáveis, não. Piloteamentos. H. Assessoria à população para obtenção do uso capião. Não é uso campeão, não. Pelo amor de Deus, Beto, tá uso campeão aí. Não, é uso capial também, não. É uso capião. E é feminino. É mulher. É uso capião. Então, o que é uso capião? É uma ação administrativa ou judicial que você pega o título. Né? Você vai ter um papel que vai estar escrito no seu nome lá no cartório da Beata, que aquele imóvel, quadra tal, lote tal, do bairro tal, está em seu nome. Então, a uso capião, notadamente o quê? Urbano, porque tem a uso capião urbano e uso capião rural. Aqui, especificamente, ó, assessoria à população para obtenção de uso capião urbano, vírgula. E se tiver na prova uso capião urbano e rural, vai estar errado. Aqui é cara e crachá, na prova é cara e crachá. Okay? Vamos. E construção de casa própria para as famílias de baixa renda, devendo prestar assessoramento técnico e desenvolver projetos com tecnologia, visando obter menor custo das obras. Vocês estão vendo que até agora a ideia de melhorar o custo da obra, questão de materiais, né, isso acessa a população,
a sua moradia, ou mesmo os materiais para construção, nem sempre para fazer um puxadinho, tá aí. Okay? Jota, formular e implantar a política habitacional no município, com a efetiva participação das entidades representativas devidamente organizadas, sob a forma de conselho popular. E essas entidades, pessoal, representativas, não é só da população, não. Por exemplo, em Santa Luzia nós temos o CREA, né? O pessoal que se organiza aí no movimento Sou Luziense, é um pessoal muito organizado, tá ok? A ideia é se discutir a moradia na cidade. E essa tem que ser a tônica, tá ok? 10. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos, a água, e minerais em seu território. Professor, isso aí não seria inconstitucional, não, porque os minerais pertencem à União. Cuidado. Em nenhum momento está dizendo que compete à União conceder alguma coisa, ao município conceder a outorga de alguma coisa. O município de Santa Luzia, com competência comum com a União, lá no CAP, está assim, ó, registrar, acompanhar e fiscalizar. Não tem alguma que conceder? Não. É um fiscal, pessoal. E aí o município tem que fazer mesmo, tá ok? Olha os verbos vetores, hein? Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões do direito de pesquisa e a exploração de recursos hídricos. Nós assinamos recentemente um contrato com a Copasa por mais 30 anos. Então, quem explora os recursos hídricos na cidade é a Copasa. Esse é assim do município, tá tranquilo. Agora, minerais é da União. Então, coloca assim, recursos hídricos, mas não os minerais que pertencem à União, vai estar errado. Por quê? Aqui não é conceder, é registrar, acompanhar e fiscalizar. Ao quê? O direito de pesquisa e exploração de recursos minerais no território. Okay? Vamos para o 11 e a gente vai ver aí as participações, tá certo? 11. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. Essa é uma tônica que ainda está por se fazer, ok? Vamos lá, vamos ver o que temos aqui hoje. Vou continuar aqui na vibe, mas antes da gente fazer, porque aqui é a interatividade. Isso, vamos ver como estamos. Ok. Vamos lá, quem está com a gente hoje? Ana Raquel Mapa Lopes, Ruth Ogano, boa noite para vocês. Ney Souza, olá, tudo bem? Tudo bem, Ney? Marques Heloísa, boa noite, joia. Antonina Valdez, cadê o Mequinha? É verdade, esqueci de pegar o Mequinha. Ô, gente, a gente estava aqui tão concentrado, mas nós vamos recuperar isso. Ana Luísa Tibus, boa noite. Olha, lembrando, amanhã que é feriado, como a escola não abre, pessoal, amanhã não tem aula no Tancredo Neves, tá certo? Mas no sábado, de 9 às 11, nós vamos ter aula aqui, tá? Na Igreja Batista de Santa Luzia, aqui na Silva Jardim. Viu, Ana Luísa Tibúrcio, Ruth Ogano, que participam da aula presencial lá, tá ok? Enilda Freitas, boa noite. Rosa Silva, boa noite. Ana Raquel tá aí. Paulinha Germano, oi, professor, boa noite. Ei, Paulinha, tudo jóia? Tranquilo? Então vamos aí, vamos que vamos. É legal, pessoal, essas aulas gravem, tá? Ouça isso no carro, no ônibus. A lei, pessoal, seca é que vai cair. E quanto mais você estuda, mais sorte você vai ter no concurso. Ok? Então vamos nós. Vamos continuar aqui. 12. Ainda estamos na competência administrativa comum do município, da União e dos estados. Com observância das peculiaridades dos interesses locais. O que tem que fazer? Olha lá. A caça, a pesca, a conservação da natureza, a defesa do solo e dos recursos naturais compete. Parágrafo único. O município criará condições para a fundação e a manutenção de agremiações artísticas, tais como grupo de teatro, corpos de dança, orquestras sinfônicas, corais e bandas de música. Vamos lembrar aí, né, da banda de música que funciona ali em frente ao fórum, né, a Benício Moreira. Nós temos grupos de teatro aqui em algumas paróquias. Eu lembro que um deles tentou, é o pai da Luísa, tentou se apresentar no teatro municipal. E é uma burocracia. O teatro fica fechado, ele é só para reunião de prefeitura, mas não é para o povo, não. É incrível isso.
Paciência. Vamos lá. Tranquilo, pessoal. Vamos próximo. Artigo 18. Competência suplementar. Vamos recapitular aqui. Nós já estudamos sobre competência. O artigo 16, que é a competência, pessoal, a competência privativa do município. O 17 que nós acabamos de estudar é a competência administrativa comum do município, da União e dos estados. O que nós vamos ver agora é a competência suplementar. Cuidado que o macete é o seguinte, eles podem falar é competência privativa e colocam um, que é, na verdade, um dispositivo, por exemplo, o inciso 5 desse artigo 17, e misturam as questões. Peço para vocês tomarem cuidado com isso, ok? Muito bem. Competência suplementar. Ao município compete suplementar a legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu interesse, peculiar interesse. É o artigo 30, inciso 2 da Constituição. Praticamente isso, está repetindo. O que é a competência suplementar, pessoal? Vamos lembrar o seguinte, a União ela legisla, pessoal, geralzão. Mas ninguém vive na União e nem no Estado propriamente dito. Todo mundo vive no município, concordam? É no município que você tem demanda de água, de luz, buraco, iluminação, saúde, o PA. Então, é no município que as demandas estão mais próximas. Então, a ideia é que, às vezes, pessoal, tem peculiaridades que tem em Santa Luzia que não tem no Pará, ou que tem em Manaus, mas não tem aqui em Santa Luzia. Então, a ideia do interesse local é isso, é de se adequar às realidades locais. Tranquilo? Muito bem. Vamos nós. Parágrafo 1º. A competência prevista nesse artigo será exercida em relação à legislação federal e estadual no que digam respeito ao peculiar interesse municipal, visando adaptá-los à realidade local. E, mais uma vez, a competência federal e a estadual, eles vão delimitar, pessoal, digamos, o ponto de 0 a 10. E o município, eu vou querer 7, eu vou querer 3, de acordo com a realidade. Tá certo? Então, suplementar é exatamente isso, é adaptar de acordo com a legislação federal e estadual no que couber para melhor, né, servir ao município de Santa Luzia. Porque a realidade de Santa Luzia é diferente da realidade de Belo Horizonte em algumas coisas, assim como de outros. Parágrafo 2º. O município disciplinará por meio de consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados. Ente federado é só você lembrar, pessoal, União, Estados, Municípios, Federal. Pode ser entre municípios, pode, por exemplo, Santa Luzia e Jabó, certo? Santa Luzia, Belo Horizonte e Vespasiano, ok? Então, entes federativos. 4. Então, vamos lá, vamos repetir. O município disciplinará por meio de lei, grifem, lei, não é qualquer. Se tiver portaria, está errado. Se tiver decreto, está errado, é por lei. Os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos. Me dá um exemplo, resíduos sólidos. Você faz um lixão comum, não gosto de lixão, né? Um aterro comum para Santa Luzia, Jabuticatubas e Vespasiano. Eles fazem uma gestão associada, tá certo? Um consórcio. Pode ser de resíduos sólidos, pode ser de saúde, tá ok? É o que Santa Luzia, imagina, só para 2. Bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviço e pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços inseridos. Então, isso se dá na Constituição, isso é permitido, a chamada gestão associada, tá? Pode ser de resíduos sólidos, como saúde, tá? A questão ligada mesmo a questões propriamente que gasta muita grana. Eu peguei o resíduo sólido porque na prática isso não existia tanto, tá certo? Mas em municípios maiores você faz isso, tá? Até se implantar, por exemplo, um esquema de plágio. Tentando achar um outro nome aqui, mas é isso mesmo. Plágio, diminuir esses lixos. Ok? Muito bom. Fechamos, porque o próximo é o artigo 19. E no artigo 19, pessoal, nós temos praticamente 15 vedações. As vedações agora ao município. Até agora, pessoal, isso é muito legal. Vocês vão estudar, quando estiver comigo, lá no artigo 37, um negócio muito bacana. Olha só. Ao particular, é permitido fazer tudo que a lei não proíbe. Ao município, ao Estado, à União,
eles só podem fazer o que está na lei, é o chamado princípio da legalidade. Eu, como particular, eu posso fazer tudo que as leis não proíbam. Agora, o município de Santa Luzia só pode fazer o que está na lei. É um dos princípios que estão lá no artigo 37, no LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade. Por que eu quero chamar a atenção? Porque agora nós temos as vedações, em que o município não pode incorrer. Então, coloque uma estrelinha aí também, que ele é importantíssimo, sobre vedações. E vamos a elas. Primeira vedação. Ao município é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los de funcionamento, ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração para fins de interesse público. Vamos devagar. Pessoal, lá no artigo 19 da Constituição vai dizer que o Estado brasileiro é laico ou leigo. Significa que não tem uma religião oficial. Nós já até brincamos, né? O dia do município é dia 13 de dezembro. Coincidência é dia da padroeira. Não poderia colocar o dia de Santa Luzia como dia da padroeira, porque estaria ferindo o quê, pessoal? O princípio do Estado laico. Estaria ferindo exatamente o artigo 19, inciso 1, porque é vedado, é proibido. Uma coisa importante, e se colocar na prova assim, ao município é defeso, olha isso, é defeso. Defesa é a mesma coisa que vedado, é a mesma coisa que proibido. Então, vou chamar a atenção de vocês aqui. Se tiver assim, ao município é defeso, é a mesma coisa. Cuidado que eles podem trocar essa palavrinha lá e julgar vocês para cobra, tá certo? Defesa, então, é porque pode. Não, doidão. É o contrário, tá certo? Defesa coloca proibido, vedado. Ah, corta a mão. Ok? Então, vamos lá. Esse aqui é o princípio do Estado laico. Olha, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Pessoal, o município, vamos lá, por lei pode falar assim, a partir de hoje, o prefeito Malucaia entra e fala, a partir de hoje, nós vamos ter uma religião oficial, a Igreja Católica Apostólica Romana, e Santa Luzia, a nossa padroeira oficial, e coloca isso na lei? Pode não. A mesma coisa, chega um prefeito evangélico e fala, não, a partir de agora, a religião oficial é a Igreja Jesus é Amor, tá certo? Não dá, certo? Vira bagunça. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, o Estado é leigo, ele não tem religião oficial, beleza, mas ele não pode fechar os olhos, ele vai ter que, isso é muito importante, ele vai ter que estabelecer, né, parcerias com as igrejas. Exemplo, vamos supor, olha, por quê? Olha aqui no final. Ressalvada na forma da lei a colaboração para fim de interesse público. Vamos supor, pessoal, que tem uma igreja lá, a Igreja Abraão é Amor. E nessa igreja tem uma creche. E os fiéis ou não fiéis levam lá e os catarrentos ficam lá o dia inteiro. Olha só, essa creche é da igreja. Essa creche vai poder registrar no Conselho Municipal de Assistência Social e receber financiamento para os catarrentos? Pode. Ah, mas vai estar pagando a igreja? Não. Aqui, ó, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. A creche está prestando um serviço de interesse público? Sim. Então ela assina esse convênio e ela vai receber a subvenção. A mesma coisa que essa creche da Igreja Abraão é Amor, a igreja do pastor Geraldão, a igreja católica, o terreiro de Candomblé e por aí vai, tá certo? A ideia é que ele não pode ter uma oficial, sabe por quê? Porque ele tem todas. O público significa que ele é de todas, tá certo? Então presta atenção nisso. E colocar na prova, é verdade de qualquer forma, né? É verdade qualquer interesse ou qualquer vínculo, tá errado. O que está dizendo é que não pode estabelecer relação de dependência, de aliança, religião oficial. Mas nos termos da lei, pode fazer com todas essas religiões parceria de colaboração. Essa que é a melhor interpretação, tá ok? Então cuidado com isso aí, não vamos cair nessa pegadinha aqui embaixo não, hein? Bora. Temos perguntas aí? Uma coisa? Vamos lá para ele. Antes da gente continuar aqui, vamos ver o que temos aqui. Ah... E, bom, tô que tô, hein? Pronto.
Paz. Onde eu parei aqui? Ah, Ana Raquel, boa noite. Oi, professor, boa noite. A Paulinha, parei a Paulinha. Estarei lá. Então tá, Ana Luísa, Tibus, tranquilo. Daniel, Ruth, ok. Olá, professor. Sou a Rosângela Rodrigues. Ah, Rosângela. Ah, tem que falar. Rosângela tá aí, ela vai ajudar a gente, ela professora, vai ajudar no raciocínio lógico, tá? Seja bem-vinda, tá integrando a nossa equipe. Ruth Organo, não entendi. Não pode ter padroeira? Lógico que não, maluco. Você pode ter não pode ter padroeira por lei, tá certo? Em nenhum momento a lei orgânica fala que Santa Luzia é a padroeira de Santa Luzia. Tá? Disso, depois você pega as nossas aulas anteriores, hein? Wellington Nascimento, muito bom, mestre. Um abraço para você. Miriam Lane, boa noite. Ok? Juliana Bruno, boa noite para você, moça. Tudo bem? Tati Soares, sempre aí com a gente. Obrigado, viu, pessoal? Vamos que vamos? Vamos continuar e a gente vai falando aqui, né, na medida que a coisa chegar. 19 ainda. Vamos continuar com as vedações, hein? É vedado ao município recusar a fé a documentos públicos. Pessoal, isso é muito importante. Vamos supor que existe uma certidão negativa de débito do Estado. Aí você leva lá na prefeitura e a prefeitura fala o seguinte: não, a gente não recebe, não. Por quê? Tem que ser uma certidão autenticada do Estado. Gente, o documento é estadual. O município pode negar a fé, ou seja, o que é negar a fé? Negar a fé, recusar a fé é falar, oh Deus, não, negar a fé é negar valor, tá certo? Recusar a fé a documentos públicos. Foi expedido por um outro ente, nenhum problema. Eu vou dar uma dica, hein? Ontem foi assinada uma lei, quem depois perguntar, a gente manda depois, tá? A lei, eu não vou lembrar o número dela, 13 alguma coisa, 700 alguma coisa. E agora, pessoal, certidão de nascimento, documento que você tiver original, tiver levar na prefeitura, você não precisa mais autenticar. Basta levar o xerox e o original, que o agente administrativo, ele tem agora a força de tabelião. Então, você for levar uma repartição pública agora, além de não recusar a fé, o poder público agora vai virar um quê? Vai virar um carimbador seu. Você vai gastar menos R$6, então já ajuda pagando o botão, hein? Uma lei que entrou em vigor ontem. Significa que você não precisa mais autenticar documento para fins de comprovação de alguma situação que necessite autenticar esse documento. Tá certo? Uma licitação, por exemplo, não precisa mais, basta levar os originais. Pegou visão? Ok? Muito bem. Então, recusar a fé a documentos públicos é vedado. 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si. Pessoal, distinções entre brasileiros. Ah, nós vamos fazer concurso aqui, nós vamos preferir o pessoal do Nordeste. Mas como assim? Ou preferências entre si. É o princípio, gente, da igualdade federativa. Vamos comprar carros para a prefeitura, né? De preferência que seja montadora de Minas Gerais. Ah, como assim? Você já está direcionando, tá certo? Você está criando preferência. É vedado. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidárias com fins estranhos à administração. Então, pessoal, isso aí é de uma sutileza muito grande. A ideia é não pode gastar dinheiro público para propaganda política. Ah, vamos fazer aqui, estou supondo, tá certo? Uma campanha de vacinação, e aí no final coloca no final um slogan que foi da campanha do sujeito que está no poder. É proibido, e tem mais. Isso dá, inclusive, improbidade administrativa. Está usando dinheiro público para promoção pessoal. Ok? Vai contra o princípio da impessoalidade. Ok? 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade, da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade aos servidores públicos. É praticamente, pessoal, a repetição do artigo 37 da Constituição sobre vedação aos agentes públicos. Aqui está ferindo o quê? A moralidade. Eu lembro um negócio, antes da Constituição, 1986, São Benedito ainda estava sendo patrolado, né? E na época, o prefeito era o Rui.
Aí nas patrolas estava escrito assim, administração Rui Avelar de Souza. Tem até banco, se eu não me engano, eu estava no convento de Macaúbas um tempo atrás, estava escrito lá, um banco, administração fulano de tal. Pessoal, depois da Constituição de 88, se alguém escrever isso, tá, é improbidade administrativa. Por quê? Olha aqui, ó. Ele está fazendo o quê? Vira o quê? Promoção pessoal da autoridade. Ah, mas então não pode colocar na placa que o prefeito era falando, não, aí não. Você vai inaugurar uma sala, uma escola. Você vai colocar uma placa lá, governador fulano de tal, prefeito fulano de tal, secretário de educação. Aí, certo? Isso aí não tem problema, isso pode. O que não pode é uma propaganda extensiva, ó, manter publicidade de atos, programas, obras, campanha de obras que não tem um caráter educativo e informativo, ou mesmo de orientação social, assim como a publicidade da qual constam nomes, então não pode constar lá. Administração fulano de tal, é vedado. Símbolos, por exemplo, que ele usou na campanha, eu lembro que um tempo atrás aí, eles estavam usando as cores de um partido, tá certo? E aí foi vedado. Ou imagens que caracterizem promoção pessoal da autoridade ou de servidores. Bem, outorgar isenções e anistias fiscais. É vedado, hein? Outorgar isenções ou anistias fiscais. Ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado sob pena de, guarda, nulidade. Vamos devagar. Vocês viram 3 institutos aqui? Isenção, anistia e remissão. Isenção, pessoal. Antes de acontecer, você já, ok? Você não precisa pagar. Anistia, você cometeu uma irregularidade, tá certo? Uma penalidade administrativa e você está sendo anistiado. E remissão, pessoal, com 2 S, é perdão, tá? Se fosse remissão com C cedilha, seria pagamento. Parece uns trem esquisitos, você que está fazendo procurador aí, né? Tem que ficar perto com isso. Então, outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público. Ah, por quê? Porque a empresa era do amigo meu, a empresa é o cara que financiou a minha campanha, tá? Justificado sob pena de nulidade. Ok? 7. Exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Ó, exigir ou aumentar tributos sem lei. Para, pessoal, criar tributo ou aumentar tributo precisa de lei. É legalidade. 8. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. É o princípio da igualdade, está lá no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. O que é o princípio da igualdade mesmo? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Aqui reforça. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que encontram em situação equivalente. Não, se é desigual, tem que tratar todos desigualmente. Proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional, vai privilegiar uma ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. Por que isso, pessoal? Porque eles têm várias nuances, tá certo? Por exemplo, remuneração é o nome geral. Tem tudo ali, penduricário, salário base e mais. Vencimento, vantagem, aí eles colocam um tanto de nome aí para dar uns penduricários. Então, o que a lei orgânica está dizendo? Olha, eu não quero nem saber o nome. Se está tendo tratamento desigual, é vedado. Ok? Vamos lá? Eu quero chamar a atenção do seguinte. No 11, cobrar tributos. E tributos, antes da gente falar disso aqui, quando fala em tributos, nós temos que fazer uma distinção importante. Tributos é gênero. Nós temos 5 espécies. Ó. Tributos. Nós temos 1, 2, 3, 4. Quais as espécies de tributo? Imposto. Os impostos. Por exemplo, pega o imposto municipal aí. O IPTU, exemplo, IPTU. Taxa.
contribuição, melhoria, empréstimo, ou letra feia, empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Eu não vou explicar cada um deles aqui, porque taxa é um valor específico, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? E se tiver na prova assim, é proibido cobrar taxa em relação de fatos geradores ocorridos. É proibido cobrar taxa que os instituiu ou aumentou. Vai estar errada a questão. Certo? Por quê? Tributo é gênero, ó, tributos. Uma coisa é tributo, e aí você tem espécie, que é imposto, taxa, contribuição de melhoria. Quer chamar a atenção de vocês? Daqui a pouco vamos falar sobre imposto e eles podem fazer essa pegadinha com você, certo? Então vou voltar? É vedado ao município cobrar tributos em relação a fato gerador. O que é fato gerador, gente? É um ato da vida. Por exemplo, qual que é o fato gerador do IPTU? É ter propriedade. Se existe uma propriedade, fato gerador. É um fato que gera o tributo. Qual é o fato que gera o tributo? A ter propriedade. Então, você paga IPTU. Qual que é o fato gerador do IPVA, que é um tributo estadual? É ter automóvel. Ok? Então, é proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes, grifem, antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Por isso que todo ano, 31 de dezembro, a Câmara Municipal sai correndo. Por exemplo, se for aumentar o IPTU, tem que ter uma lei para autorizar. Olha lá, ó. Por quê? Olha, tem que ser antes do início da vigência. Porque senão não vai poder cobrar no outro ano. O IPTU não é anual? Essa é a questão. Vem como? É vedado cobrar tributos que os instituiu ou aumentou. Certo? Tranquilo? É proibido utilizar tributos com efeito de confisco. Pessoal, confiscar é porque é o seguinte. A ideia da tributação é de se devolver ao Estado uma parte que você recebe para ele fazer o quê? O interesse geral. É muito importante, tá? Porque todo mundo acha que paga muito tributo e não sabe qual que é a finalidade. A ideia é que nós vivemos uma sociedade, nós temos um Estado, e esse Estado tem que cuidar das necessidades, digamos, coletivas. Então, ele retira os tributos, e é com os nossos tributos que ele faz as benfeitorias. O grande problema no Brasil é que você paga 40% de tributo e você paga duas vezes. Se você precisar de educação, você tem que ter uma escola particular. Se você precisar de saúde, você tem que ter um plano de saúde. O grande problema, na verdade, é esse. Mas isso não cai na prova. O que cai na prova é o tal do confisco. É quando a alíquota, o tributo é tão escochante, é tão forte que não sobra nada para você. Está confiscando a sua propriedade. Tá certo? Um IPTU, pessoal, que, por exemplo, ele é 30% do valor do imóvel, tá certo? Um tributo que simplesmente é mais fácil você doar o bem do que você pagar o tributo dele. Então, isso, na prática, ele está confiscando a sua propriedade. Ok? Ainda. 11. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou de bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização das vias conservadas pelo poder. Então tem essa exceção aí, estabelecer limitações ao tráfico de pessoas e de bens por meio de tributos. Interestaduais, ou seja, entre os estados, Minas Gerais e São Paulo, intermunicipais, ou seja, entre os municípios de Belo Horizonte e Luzia. Mas, e os pedágios? Aqui a ressalva, né? Ressalvada a cobrança de pedágio, que na verdade é preço público, ele é tarifa, nem tributo ele é, tá certo? Tarifa. Mas colocado na lei, para mim não precisava. Porque, ó, estabelecer limitações ao tráfego por meio de tributos. Certo? Pedágio é preço público, não precisava. Mas ficou caro, paciente. Vai cair na prova aí disso aqui. Tá? 12. Instituir imposto sobre. Opa, aqui já está imposto. Vamos voltar? Vamos voltar? Olha isso aqui. Cobrar tributos. É o 9, não é isso? Olha o 11. Instituir imposto. Olha aqui onde está o imposto. O que eles podem colocar assim? Instituir tributos. Patrimônio, renda. Olha, está errado.
Cuidado, agora vamos falar de imposto. Imposto é uma espécie de tributo. É simplesmente, pessoal, faça esse cara e crachá depois da aula, tá certo? Grave o que a gente está falando aqui, não tem como errar, tá certo? E vocês vão ver que é de uma racionalidade enorme, quer ver? É vedado ao município, então, cobrar imposto, não é mais tributo, sobre patrimônio, renda, ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. É o que eles chamam de imunidade recíproca. Presta atenção. Vamos supor, gente, que o INSS tem um escritório aqui em Santa Luzia. A gente pode cobrar IPTU dele, do INSS, IPTU, ó, que é imposto? Não. Agora, pode cobrar contribuição de iluminação pública? Pode. Pode cobrar contribuição de melhoria? Pode. Pode cobrar taxa? Pode. Pode cobrar, não pré-compulsório que isso é da União, mas pode cobrar taxa do INSS? Pode. Contribuição de melhoria. O que não pode é só imposto. O problema é se colocar aqui tributo, pessoal, aí não vai poder cobrar nenhum desses três. Matar a charada? Então, é o que eles chamam de imunidade recíproca. O ente não pode cobrar imposto do outro. Imposto, mas contribuição de melhorias. Isso dá exemplo, por exemplo, eu sou procurador federal. E lá no Distrito Federal tem a taxa de limpeza urbana. Você sabia que o Distrito Federal ele cobra a taxa de limpeza urbana de vários imóveis da União? Por quê? Porque lá o que tá repete a mesma ideia, porque o Distrito Federal não deixa de ser um município, tá certo? O Distrito Federal é uma buba, meio homem, meio mulher, um negócio assim. Ele é meio de município, estado, tá? Mas cai na prova. Vamos só voltar aqui. Institui imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, do Estado e de outros municípios. Imposto, taxa e contribuição de melhoria pode, tá ok? Templo de qualquer culto. Então, o templo, pessoal, a Igreja Abraão é Amor pode ser tributada de IPTU? Não. Imposto de renda, é pastor? Não. Imposto não pode. Mesmo sendo da União, não paga imposto de renda. Paga IPTU se tiver o tempo? Também não. Ok? É vedado ainda instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal, também não pode. É isso? Pode instituir imposto, pessoal? Olha, pode? Sobre livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão? Também não. Tá? Por exemplo, no município de Santa Luzia, tem, além do IPTU, tem o ISS, Imposto sobre Serviço. É um imposto. Então, pode cobrar ISS sobre livros, jornais, periódicos, papel destinado à impressão, algum serviço que for sobre eles? Não pode. Certo? Está aí. Instituir imposto. Temos remunerar, ainda que temporariamente, através de ajuda de custo, subvenção, gratificação, pagamento de aluguel, ou cessão de imóvel domiciliar, ou outra modalidade. Agora, servidor público federal ou estadual dos poderes executivo, legislativo e judiciário, salvo motivo de calamidade pública. Olha que negócio legal isso aqui. É vedado ao município, pessoal, pagar o belenzoca do servidor federal ficar aqui fazendo alguma coisa. Vamos repetir de novo? É vedado ao município remunerar, ainda que temporariamente, através de ajuda de custo, subvenção, gratificação, pagamento de aluguel. Ah, porque é um juiz federal, ele é tão legal, vamos pagar o aluguel dele, não pode não. Ou cessão de imóvel domiciliar, ou outra modalidade, mesmo que não esteja escrito aqui, servidor público federal e estadual dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, dos três poderes, salvo por motivo de calamidade pública. Por quê? Às vezes a calamidade pública, o sujeito está aqui, por exemplo, as forças federais estão aqui para cumprir e ajudar. Aí vamos pagar o aluguel lá de onde eles dormem, pelo menos, tá certo? 14. É vedado veicular propaganda em que resulte prática discriminatória. Ok? 15. Está acabando, pessoal. 15. Está acabando aí as vedações e a gente vai... Ó, 15 tem só os parágrafos e aí a gente já termina. Hein? Daqui a pouco, calma. Vamos lá. É vedado ao município ainda contratar serviços com empresas que praticam ou vêm praticar atos discriminatórios na admissão pessoal. Lógico que tem que ser comprovado, tá certo? Não basta falar, não. Parágrafo primeiro.
A vedação do inciso 12A. O que é o 12A? Instituir imposto sobre patrimônio, renda e serviço da União, do Estado e dos municípios. É a chamada imunidade recíproca. Então, a vedação recíproca lá do 12A é extensiva, ou seja, não pode cobrar. As autarquias, olha o INSS aí, ó, as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, a rendas e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Por quê, pessoal? Eu falei da União, administração pública, por exemplo, está aqui o Ministério do Esporte, tem aqui uma tarefa, não vai cobrar imposto dele. E o INSS é uma autarquia federal, também não vai cobrar. É o que está dizendo aqui. Ou seja, aquela imunidade recíproca da União, Estado, que o município não pode cobrar imposto, tende-se às suas autarquias e fundações. Ok? Parágrafo 2º. As vedações do inciso 12A, que é a mesma imunidade recíproca, e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividade econômica, regidas pelas normas aplicáveis aos empreendimentos privados, ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente a bem imóvel. Vou explicar melhor. Olha só, pessoal. O INSS está lá, o imóvel dele, mas vamos supor que do lado ele explora economicamente um estacionamento. Só. Vem cá, pessoal. Explorar estacionamento tem a ver com a finalidade do INSS? Não pode cobrar imposto lá? Pode. Pode cobrar IPTU lá? Pode, na parte que está... Pode. É isso que ele está dizendo. Porque vira abuso. Tá certo? Alguns vão dizer, e aí, enfim, né? Só dar exemplo, esse dispositivo ele tem lá uns problemas. Por quê? Lembra da isenção dos templos religiosos? A igreja de São José, lá tem estacionamento. O que acontece? A renda daquele estacionamento é voltada para a igreja de São José, então não pode pagar imposto. Isso é decisão, digamos, jurisprudencial. Você que está fazendo prova de procurador, tá? Você tem que tomar cuidado com esse dispositivo aqui. Para você que está fazendo nível médio, esquece. É isso aqui, é o que está. E se cair, vai ser cara e crachá. Só quero chamar a atenção, quem está fazendo nível superior tem jurisprudência entendendo que, mesmo que não tenha a ver com a finalidade, mas se aquele dinheiro for revertido para a finalidade, é o caso da Igreja de São José, o dinheiro do estacionamento ali da Igreja de São José em Belo Horizonte é revertido para as obras sociais, então tem a mesma. Tranquilo? Muito bem. Parágrafo 3º. As vedações expressas no 12, alíneas B e C, 12, a linha B e C, é o tempo de qualquer culto e o patrimônio civil dos partidos políticos. Compreendem somente, ou está restringindo, o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Ok? Muito bem, vamos fechar aqui. Parágrafo 4º. As redações expressas nos incisos 7 e 12, 7 a 12, serão regulamentadas em lei complementar federal. Quais são 7 a 12? Vou falar para vocês. 7. Outorgar isenção e anistia fiscal. 7, né? Exigir e aumentar tributo. 8. Instituir tratamento desigual. 9. Cobrar tributos. 10. Utilizar tributo com efeito de conflito. 11. Até o 11, até o 12. 12. Instituir impostos. E 13. Remunerar ainda que temporariamente através de ajuda de custo. Olha lá, do 7 ao 8 serão regulamentadas por lei complementar federal. Então, o que é isso? Para que possa ter essa vedação no âmbito municipal, tem que esperar uma lei federal. Certo? Parágrafo 5º. É proibida a instalação de reatores nucleares no território municipal. Opa, não pode ter bomba atômica em Santa Luzia, não. Exceto aqueles destinados à pesquisa científica e ao uso terapêutico, cuja localização e especificação serão objeto de lei própria. Lei própria, ou seja, lei ordinária própria. Tá? Então não pode ter aí instalação de reator. Parágrafo 6º. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativa independe de autorização, sendo vedada a interferência do município no seu funcionamento. É praticamente a repetição, pessoal, do artigo. Parágrafo 7º. Está acabando. É o último aí, hein? É também vedada ao Executivo Municipal
transferir recursos ao Legislativo, ou seja, à Câmara Municipal, sem autorização do presidente da Câmara e do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, tomada de contas conjuntamente. Isso aqui que alguém já fez, então eles tentaram fechar a porta aí, tá? Então, é vedado ao prefeito, ou seja, ao executivo, transferir ao legislativo, sem autorização do presidente da Câmara, eu acho que nem precisava, porque se está transferindo para a Câmara, o presidente, né? E do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e tomada de contas conjuntamente. Ok? Meus amigos, fechamos aí o nosso artigo 18. Na nossa próxima aula, vamos começar o artigo 20. E aí nós vamos falar do Poder Legislativo da Câmara Municipal e nós temos várias surpresinhas. Joia? Vamos ver o que temos aqui para a gente fechar a nossa live. Alegre e saltitante. Eu gosto dessa Tati. Essa menina é fera. É a lei. Tá aí, ó. Lei 13. Lei 13.726. Aquela que você não precisa, tá? Mas pagar taxa para autenticar documento, hein? Deu demais. Muito bom. Putz. Ué, tenho quase certeza que em Abaetetuba tem padroeira, Nazaré. Sempre ouvi dizer, ô Organo, você pode ter padroeira, toda cidade tem uma padroeira. O que ela não pode é ser oficialmente, legalmente imposta para a população. Nós estamos falando de lei orgânica. A lei orgânica ela é para toda a população de Santa Luzia. Do católico, do evangélico e do espírita. Por isso que não pode ter padroeira. Ela é padroeira para os católicos. Tá certo? Então, o feriado dito religioso, na verdade, ele geralmente converge com o dia do município. Que a gente falou. O dia 13 de dezembro é dia do município. E, coincidentemente, também é da padroeira. Muito bem. Cristiano dos Anjos, um abraço. Cláudia Silva, boa noite. Estou ligado nas suas aulas. Obrigado, Cláudia. Vamos em frente. Marisa Damasceno. Eu acho que eu falei de todo mundo, não é isso? No mais, pessoal, continuem estudando. Amanhã nós não vamos ter aula no Tancredo Neves. Sábado nós vamos ter, sim, na igreja aqui, já disse para vocês. Segunda-feira, lá no Palmital. Um abraço para vocês aí do Palmital e do Cristiano com a Cleide. Na quarta-feira, a gente, como foi ontem, né? Lá na igreja São Raimundo Nonato. E agora, como tem mais de 60 pessoas, nós vamos dividir a aula de raciocínio lógico com a aula de direito. Você que mora no São Benedito, tá? E nesse panelão do São Benedito aí, tá? O Azteca fica ali do lado. Não deixa de comparecer, que agora nós vamos abrir mais vagas, tá joia? No mais, muito obrigado. Bons estudos. Não existe para estudante de concurso, não tem feriado. Amanhã é estudo. Aproveita esse tempo, pessoal, e revisa a matéria, faz mais exercício. E nós vamos estar aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, uma boa noite e bons estudos.